te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk, Adoração. Hoje estamos nessa mesa aqui de comunhão e adoração ao Senhor com o nosso irmão amado Ari Neto. Acertei o nome certinho? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém. E a casa é sua. Queremos muito ouvir sobre o que Deus tem feito na tua vida, sobre aquilo que Ele tem ministrado no teu coração ao longo da tua história. E é um grande prazer e alegria ter você aqui conosco. Alegria minha, alegria de estar aqui novamente conhecendo, né? Agora o Abraão, o resto da família, né? Já conheço o irmão Jefferson há bastante tempo, então é uma alegria estar aqui, é uma alegria estar com vocês também. Deus abençoe e vamos louvar o Senhor, né? Vamos adorar o Senhor e conversar sobre isso. Que bênção. Neto, sempre nessa área de adoração, desde sempre na tua vida eclesiástica, como a gente diz, né? Separando a vida do crente, na tua vida eclesiástica, sempre nessa área assim, de louvor e adoração? Sempre, cara, sempre. A gente começou, acho que o primeiro relato que eu tenho, né, que meu pai conta, a gente cantar, né, adorar ao Senhor, 1 ano e meio de idade, num velório. Misericórdia. Da minha bisavó. Gente. Eu não sei, ele não conta se eu já cantava em casa, provavelmente sim, mas nesse velório eu estava no colo dele e ali eu comecei a louvar ao Senhor. Eu vou lembrar a canção aqui daqui a pouco, porque agora... Vai lembrar porque te falaram, né? Porque se não lembrar de 1 ano e meio de idade... Juliana, minha esposa, lembra de coisas que é Meu incrível. Deus. Ela lembra de Caramba. 2 anos, 3 anos. Eu não sei como é que é, não sei que... Você deve explicar isso melhor do que eu. Eu não sei como é que é a memória dela. Tô devendo essa. A memória dela lá. Mas eu vou lembrar... Ah, sim, lembrei. Meu pai conta aquela música, de quem eu não vou lembrar, né? Mas ao que está sentado... Eita, isso é forte. Então imagina você num velório... Sempre reinando. Eu já ia falar Eli Soares, porque Eli Soares gravou ela recente, mas não é mesmo, não tava nem nascido. Era um disco azul, cara. Eu não acho lembro que o nome do cantor. É bem Não antigo. é Prisma não, né? Não, o cara, Não. me parece que ele já tinha falecido quando eu... Alfa e Ômega. Eu tô tentando... Eu botei ela na minha playlist essa semana, gente. Alfa, é isso aí mesmo. Eu não me lembro de quem é agora, mas... Poxa, eu tô com 1 ano e meio de 1 ano idade, e meio. cantou essa canção, velho. Extremamente influenciado aí por essa... Então a minha escola vem disso aí, né? Então eu ouvia... Porque minha mãe tinha muitos discos e tocava música o tempo todo. Meu pai e minha mãe eram parte integrante de um conjunto, né? Na minha igreja. Então assim, eu fui criado... A minha infância, desde bebê, numa esteira, né? Eles me levavam pra igreja pra ensaiar e ele me botava numa esteira e eu dormia ali. Dormia ao som do ensaio. Então, assim, desde sempre... É o típico filho de crente, né? Filho de crente Exato. dá lá os louvores. Exato.
Então legal, foi né? desde cedo essa influência aí na parte da adoração, né? Voltada para a música. E depois isso foi mudando um pouco. Sempre teve, mas foi mudando. Deus foi derramando, né, através da sua multiforme graça na minha vida algumas outras variáveis nesse processo que ainda continua. E da adoração que você diz, né? Tipo, em outras expressões dessa... Também, mas no ano de 2019 eu entrei para o seminário Batista, da Faculdade Batista de Minas Gerais, terminei o seminário ano 2022, né? Então, assim, e Deus tem continuado todo esse processo que eu creio que é um processo só, creio que é tudo linkado, mas Deus tem esses tentáculos, Deus tem ao longo do tempo. Ele nos conduz no reino. A cada tempo ele vai nos adicionando ali alguma coisinha, mas eu entendo hoje que tudo isso, e hoje ainda mais, né, que são coisas aqui que eu não, infelizmente ainda não posso nem comentar, porque são coisas ainda no coração de Sonhos, Deus, né? No coração de alguém, né, meu e de Juliana, e Deus ainda está trabalhando, mas tudo isso vai convergir para a área da adoração. Inclusive o seminário e tudo. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, mas são muitas coisas ao mesmo tempo. Em breve. Receberemos novamente para contar. Isso, em breve. Que legal, meu amigo, que legal. E assim, sempre... Você é da Igreja Batista, né? Sou da Igreja Batista. Sempre na Igreja Batista. Como é que foi isso? A família já era desse contexto mesmo? Sempre lá? Papai... Na verdade, minha mãe e meu pai, né? Minha mãe, na verdade, era da Igreja Católica quando eu tinha um aninho de idade. Então, eu não sei nem se eu cheguei a frequentar lá. Mas logo depois, né? Minha mãe se converteu, foi para a Igreja Batista e desde então ainda estão lá. Foi embaixador do rei? É embaixador do rei, né, Bia? Paz, eu fui embaixador do rei, ativo, né? Praticante. É da reserva. Embaixador da reserva. Mas eu fui, inclusive, eu tive a honra de pregar no culto de 85 anos de embaixadores do rei aqui no Brasil, no mês retrasado, se não me falha a memória. Que legal, meu amigo. E agora, nesse final de semana, nós pudemos ministrar a palavra no domingo e durante sexta, sábado e domingo o louvor no congresso de mensageiros e embaixadores do rei na minha igreja. Nossa, que legal. Um congresso junto, é inédito isso. Então fizeram um congresso com mensageiros e embaixadores do rei. Legal. Algo sobrenatural, assim, que eu me lembre que foram para mais de 10 vidas, né, que o Senhor salvou lá. Aleluia. Então, assim, coisa de Deus mesmo. De e assim, que hoje são crianças para mim, né? Então, assim, com crianças é um negócio extremamente especial, é um agir de Deus, um negócio... É uma sensibilidade muito grande, né, cara? Meu Deus, eu não tinha mais lágrimas para chorar de tantas experiências que Deus nos deu lá. Glória a Deus. Se eu puder em um minuto contar uma que você pode em quantos minutos você quiser, tá bom. A casa é sua. Eu contei, inclusive no domingo à noite, quando eu preguei, eu falei sobre uma menina que no sábado, e olha como é que é o louvor e a adoração, né? O pastor, o irmão, não o pastor, pregou no sábado, e aí um dos pastores da minha igreja passou por mim e falou assim, no meu ouvido, faz o apelo. Eu não entendi muito bem, porque o irmão estava pregando. Aí eu falei assim, tudo bem. Então Deus já tinha dado a ele aquilo ali. E eu fui no louvor, comecei lá a fazer um fundo, ele já estava na parte ali de vamos orar e tudo mais. E eu fiz o apelo ali, foram mais de 10 meninos e meninas. E duas meninas, uma delas estava em prantos assim. Uma, eu falei assim, traz ela aqui. Eu falei assim, Papai do Céu já pegou ela, se ela não está conseguindo levantar, pode trazer ela. Alguém carrega, por favor. Trouxeram ela e a menina estava muito tocada e tudo mais, mas tinha uma outra que o Espírito Santo me falou assim, claramente, assim, ela não vai levantar. E nós terminamos o culto. E quando nós terminamos o culto, ela estava do mesmo jeito, ela é de Deus, né? Ela estava de olho fechado, de cabecinha baixa, e ela fez assim, ergueu a cabeça e abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, eu fiz assim para ela, chamei ela no altar. E naquele momento ali, Deus me deu um amor de pai. Naquela menina, eu tenho duas meninas, né? Deus me deu um amor de pai, assim, sobre aquela menina. E eu chamei ela e como a minha, de vez em quando, dá umas crises, alguma coisa assim, que precisa tirar ela daquele ambiente. Uhum. Deus me guiou na mesma coisa. Eu tirei ela daquele ambiente, levei ela para trás, assim, lá na igreja tem tipo
uma cortina assim, né? Uhum. Eu me levei pra trás e ali atrás eu perguntei o nome dela. E é Marjorie o nome dela. E pra eu entender aquilo ali, ela falando baixo, pra eu entender Marjorie foi difícil. Quase que o Espírito Santo traduziu. Eu falei, não, mas eu pedi. Ela falou 5 vezes, eu falei, Senhor, não tô entendendo, Pai. Me revela o nome dessa menina, Jesus. E aí, quando eu entendi, porque eu achei que ela, acho que tinha algum problema de dicção, alguma coisa, mas não era. Ela tava em prantos e o nome era difícil. Aí eu entendi Marjorie, e aí eu falei assim, Marjorie, você quer entregar a sua vida pra Jesus? E ela só fez assim, me abraçou e começou a chorar muito, e eu chorei mais ainda. E aí, eu peguei na cabecinha dela assim, ó, e comecei a ministrar as palavras que Deus trazia, como se eu estivesse fazendo, como eu faço com as minhas filhas. E aí a gente começou ali, eu ministrando aquelas palavras sobre ela e tal, e acabou aquele momento ali, né, e ela se foi, linda menina, linda, e aí, quando acabou aquele momento ali, isso no sábado, no domingo eu trouxe isso à minha pregação, na hora do apelo, no final eu falei, cadê a Marjorie? A Marjorie não estava ali. E aí eu contei essa experiência para a igreja, e foi um mover, mas 3 almas se converteram, né? Não acampantes mais, mas para a glória de Deus. E aí no final do culto, quando eu contei essa experiência, porque eu não tinha falado para ninguém, nem pro meu pastor. E aí uma irmã da igreja me parou, lá na cantina, eu já estava com a banda lá embaixo, né? A gente tem uma banda que a gente vai nesses lugares para poder ministrar. E aí a irmã falou assim, Deus não te deu aquele amor de pai sobre a vida da Marjorie à toa, não. Aí eu falei assim, eu precisava te contar isso. Ela falou assim, a Marjorie, ela vem sozinha para a igreja, porque os pais dela são viciados em droga. Meu Deus. São dependentes químicos. E assim, o pai dela ela é totalmente enterrado nessa vida, e a mãe também foi. A Marjorie é uma... Eu falei assim, meu Deus. Não precisava daquilo. Né? Exatamente. E aí no domingo, quando eu cheguei em casa, tinha mais 2 áudios de irmãos também dando esse mesmo testemunho. Então assim, você aprende, você entende que Deus ele tem um propósito para tudo e não é sobre a sua ou a minha vida. Sim. Então o fato de ser instrumento é de fato um instrumento. Que você vai lá, Deus me usou ali, eu não tinha noção do que Deus ia fazer. E você vê, foi um apelo exatamente na hora da adoração, na hora do louvor. Então assim, eu não vejo, sinceramente, a palavra é o mais importante, óbvio, mas quando você canta a palavra, que é o que o meu ministério se propõe a fazer, você acaba sendo ainda talvez mais poderoso, porque você está usando... Você usa um meio que fala a emoção, ao coração. Exato. De uma maneira mais eficaz, muitas vezes, né? Cara, eu tenho aprendido isso também, irmão, da gente não... eu já vivi algumas experiências, assim, que foi similar no sentido de Deus falar e eu hesitar. Não fazer. E aí depois, por outro mecanismo, eu soube que aquilo que ele tinha me mandado fazer era aí, meu irmão, me bateu um arrependimento só um tempo atrás. Eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. Veio, vai. O que o Senhor mandar, eu vou falar. E às vezes a gente fica até preso, muitas vezes, à liturgia do culto, né? Tipo, não, agora não é hora de falar. Ou agora não é hora de cantar, de ministrar. E às vezes a gente perde esse time do Espírito, que é dinâmico, né? Que ali na situação, veio, vai. É igual, quando o pastor me pediu para fazer o apelo, olha que é uma loucura total, né? E Deus sabe, o Espírito sabe que é uma loucura. Porque a nossa mente, para processar, para, né? É difícil. E eu subi, eu falei assim, meu Deus, e a gente tinha alguns louvores pré-definidos, né? E na hora o Senhor, eu indo assim, o Senhor me deu um louvor. Mas eu não sabia o nome, eu não sabia por onde, eu só tinha a melodia. E a melodia... Eu falei, meu Deus, é tão conhecido. Como é que começa isso? Como é que termina? Como é que é a letra? E tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra menina que tava fazendo back pra mim. Eu falei assim, um louvor assim, ó. E a menina, mas como? Aí me veio aquela... Não, tá muito alto. Vem, filho amado, vem. Ó, cara... E quando nós começamos essa canção, né? Vem, filho amado, vem em meus braços. Nossa, foi um negócio assim. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que o Senhor faz as coisas? Assim, nunca eu na verdade, nem faz parte das minhas playlists. E quantos anos que eu não ouço essa canção, não canto. Não sei nem se eu já cantei.
Mas Deus trouxe aquilo ali porque era específico e foi um mover de Deus ali naquele lugar. Glória a Deus. E Deus usou profundamente, né, esse louvor e a nossa vida para fazer a sua obra. E aí você vê assim, realmente, né, cara, a gente só precisa estar sensível, preparado e corajoso, né? Sim. Porque a palavra diz em Você Josué, expõe, capítulo 1, né? Então, ser forte e corajoso. Então, assim, se expor, porque é uma exposição. Algumas pessoas vão olhar e falar assim, querendo aparecer. Porque tem muito isso, principalmente na música, no louvor, né, na adoração. Tem as pessoas que vão dizer, mas assim, se você tem certeza do que Deus te falou e se você tem vida de oração, e não apenas uma oração no dia de um evento, se você tem vida de oração e conhece a voz de Cristo, você sabe quando Deus fala. Então, quando o pastor veio ali no meu ouvido, eu já entendi que era algo diferente, não era algo normal, né? E nesses congressos, é onde, domingo à noite, nos cultos na igreja, muitas pessoas, ali a liturgia com muita coisa para fazer, realmente às vezes fica difícil você dar lugar, vamos colocar assim como fala. Dá lugar, Vaso. Você vai exatamente, quando você fala lá dos meus amigos pentecostais, que a gente vai muito em muitas igrejas pentecostais, enfim, eu respeito, amo e comungo, congrego com eles lá também, né? Mas assim, nesse tipo de congressos, coisas separadas, assim, Deus nos dá essa liberdade, Deus tem tempo. O dono do culto é o Senhor, né? Exatamente, né? O dirigente principal ali é ele. Exato. Que legal, meu amigo. E é muito bom, eu imagino como tenha sido especial você, tanto nessa ocasião lá do aniversário, quanto agora, né? Revisitar esse lugar que foi o teu lugar na infância, né? E falando sobre a infância, nesses primeiros contatos que a gente tem com o evangelho e tal, quando foi, cara, a tua conversão? Como que foi isso? Tem algum testemunho associado a isso? Rapaz, a minha conversão, eu costumo dizer que ela foi muito natural, né? Ela foi muito natural. Então, a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 22, né? Ensina o menino, né, no caminho que se deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Então foi isso que meu pai e minha mãe fez. Então, assim, eu me lembro até do meu batismo, que foi, inclusive, o pastor Isaías que me batizou, né? O avô da Juliana. Então, aos 9. Mas da minha conversão, o que eu me lembre que foi aos 7, por aí, né? Foi algo, tipo assim, só faltava vamos botar assim, né? Eu levantar as mãos e publicamente fazer, porque... Confessar, né? Confessar, porque de fato a minha vida sempre foi uma vida ali conduzida ao altar, né? Pela minha mãe, pelo meu pai, né? Que hoje, né, papai é pastor, né? Então estão lá no ministério deles também. E assim, foi basicamente isso. E já foi, né? Eu me lembro, com 7 anos eu comecei a estudar guitarra, né? Eu comecei a trabalhar. Então eu já comecei ali na igreja, né? No ministério e tudo mais. Então, assim. E depois Deus foi trabalhando, né? Deus foi fazendo grandes e grandes coisas ali, mas a conversão foi algo basicamente assim, fluido, natural. Que seguiu o fluxo ali graças a Deus por isso, né? Sim, e às vezes a gente fica super valorizando testemunhos, por exemplo, de conversão, sobrenatural. Cara, é muito lindo ver a palavra de Deus, né? Apesar dos provérbios não serem promessas, serem palavras de sabedoria, né? Sim. Mas a gente vê a fidelidade do Senhor alcançando as gerações seguidas. Sim. E aí já como promessas do Senhor, né? Então é muito lindo ver isso. Eu imagino como esteja sendo viver esse processo agora com as suas filhas, né? A gente vai chegar nesse ponto aí. Exato. Mas é muito bom quando a criança encontra esse lugar saudável, esse lugar onde a vida espiritual floresce de maneira natural. Ela recebe os nutrientes necessários para a palavra, o cuidado, o amor, o exemplo. E aí, naturalmente, floresce, né, nessa parte espiritual, reconhece o Senhor. Que legal, meu amigo. Tem alguma música aí dessa época, cara, que marca a tua vida ali, ó? Começo da infância, adolescência. Rapaz, eu posso citar aqui que tem essa música, que eu me lembro que foi na época da adolescência, não sei se eu vou lembrar o tom dessa música aqui. Que era algo que, no meu coração, né, pulsava muito forte. Cadê o Dani agora aqui? Dani, você faltou, né, Dani? Dormiu mais do que a cama. Acorda, Dani. Dani que sabe os tons, que é ele que bota o tom na minha música. Por isso tem a música alta beça. Mas aqui eu acho que dá pra gente cantar. A música que o Senhor me deu,
Era algo que... Poxa, que legal. Que pulsava muito no meu coração. Era, assim, um desejo que eu tinha mesmo. Era a minha... Vamos colocar assim, né? Basicamente, talvez uma oração ao Senhor, né? O coro dela dizia assim, né? Mas essa canção, você era adolescente? Adolescente. Legal. Foi a primeira que Deus te deu? Que eu me lembre, sim. Essa aqui marcou como o início, né? Que legal, cara. E foi adolescente. Ela fala assim, o coro dela: eu quero ser servo, é assim que eu quero te adorar. Eu quero ser servo, ser conhecido por te amar. E mesmo que um dia não tenha forças para respirar, a ti lá na glória, como servo vou me apresentar. Esse é o coro dela. Rapaz, que pedrada, meu amigo. Esse é o coro dela. Nossa, cara. E a música fala, né? A estrofe, um pedacinho da estrofe só, né? Canta ela inteira, cara. Tu lembra dela toda? Eu acho que dessa segunda parte, vamos lá. Quando eu tocar, que seu espírito acompanha-me. Quando eu cantar, né? A minha voz, quando eu tocar, que cada acorde seja em louvor a ti. Eu quero ser um instrumento em suas mãos, apenas usado por ti, sem minha vontade demonstrar. Eu quero ser servo, é assim que eu quero te adorar. Eu quero ser servo, ser conhecido por te amar. E mesmo que um dia não tenha forças para respirar, a ti lá na glória, como servo vou me apresentar. Que música, né? Ainda tem a primeira parte. Ai, ai. E essa cara. E era isso. Você vê. Só uma dúvida. Essa tá nas... Essa não tá ainda nas plataformas digitais, né? Tem lá, são 3. A gente começou agora recentemente, né? A colocar isso. Deus começou a nos dar a condição, né, de colocar essas músicas. Então a gente tem 3 músicas no Spotify, Deezer e Apple Music. Tem lá no canal também no YouTube, tem essas 3 músicas. E essa aqui não tá, mas ela vai entrar. Ela tá em processo de produção, né? Ela vai entrar. Ela é uma música... E é isso que pulsava, cara, no meu coração desde o início. Que oração. Então eu tenho certeza, né? Você deixou ela aqui propositadamente, né? Que quando a gente é criado num ambiente onde a palavra, ela é de fato o centro, ela é de fato... Então você acaba que o seu coração, ele vai sendo guiado a tudo que você fizer para algo cristocêntrico e algo que a palavra esteja intrínseca a isso. Não tem como você se desviar. Sim. Então, se você compõe à luz das Escrituras. Então, se você... É o ponto de partida para tudo. Exato. Então, se você é um poeta, uma poetisa, você vai fazer algo que, sabe, que cite a palavra, ainda que Deus te dê uma coisa diferente disso, né, uma coisa mais... Mas você vai linkar, vem dali. Sim. Então, assim, o seu berço, né, a sua maternidade é a palavra. Então, assim, é algo que Deus sempre veio, né? E aí, anos depois, aqui no ano de 2020, né, só uma pinceladazinha, eu tive o prazer e a honra, eu sempre cito isso, porque uma das minhas músicas, né, a que a gente acabou de lançar, a Canção que Deus Quer Ouvir, veio disso. Eu fiz um curso com o pastor Ademar de Campos. Nossa. E o curso chama Composição à Luz das Escrituras. E aí, cara, é um negócio assim, né? É um negócio assim, absurdamente abençoador. Porque você vai pra lá e você espera, né? Um homem que compôs grandes canções que já... com certeza vão perpetuar aí por séculos, se Cristo não voltar. Vamos estar no cantor cristão daqui.
Vão estar. Então, assim, e aí você vai lá, puxa, o que esse cara usa? Como é que ele faz? E, cara... E aí, uma das primeiras coisas que você ouve é assim, como é que você compõe a luz das escrituras se você não se relaciona com ela? E, cara, ele começa uma sessão de espancamento da palavra. Espancamento gospel. Durante 7 dias. Meu Deus. E nem gospel, cristão. Cristão, né? Cristão, porque o gospel hoje tá né? Tem várias vertentes, né? Meu irmão, é um negócio assim, você olha e fala assim, meu Deus, eu preciso correr atrás do meu prejuízo aqui. Dorme só pra recuperar a força e toma outra. Não, e você fala, cara... Aí você entende como que fluem canções da vida de uma pessoa. Flui porque ele planta alguma coisa todos os dias. E o homem é uma bíblia ambulante, cara. Referências e referências e referências e referências e referências. E isso, a Bíblia. Teve técnica de composição? Teve muito pouco. O suficiente. Mas é o que fala. Como é que as canções surgem? É no seu devocional. Amando a palavra. Né? Amando a palavra. É lendo a palavra e Deus te dá. E exatamente. Eu saí dali com uma palavra, cara. Eu saí assim com várias coisas. Eu anotei muita coisa. Mas eu saí dali com uma palavra. Ele dizia assim. A gente estava falando sobre música. E ele falou assim. A música que Deus quer é você. E eu saí com essa palavra. Isso aqui saiu cravejado do meu coração assim. E eu fui com aquilo, cara. Fui com aquilo e aquilo. Sabe aquela coisa que não sai da sua cabeça? Aquela coisa, eu fiquei ruminando aquilo ali durante 2 anos quase. E no final do ano de 2021, eu tava lá, embarcado no meio do mar, sem a família, sem ninguém, no dia 31 de dezembro. Tu leva o violão? Eu levo o violão, tinha lá. E aí eu entrei assim no meu camarote, né? Tinha acabado de ceiar. Entrei no meu camarote, falei assim, Senhor, eu sei que atrás dessa palavra tem uma canção. O Senhor não ia deixar isso aqui no meu coração. Me dá essa canção, por favor. E Deus me deu essa canção, a canção que Deus quer ouvir. Uma canção extremamente bíblica, extremamente forte, que fala sobre o ser de verdade, que fala de fato que a gente não pode ser apenas um personagem. A canção muito dura, mas a canção que de fato tem... Né, Deus tem espalhado aí, né? Tá lá no YouTube, eu acho que hoje de manhã eu vi, a gente tava com 35 mil visualizações. Assim, glória a Deus. São 35 mil pessoas pelo menos alcançadas, né? Então eu falo assim, poxa, e quantos testemunhos eu recebi já dessa canção? E aonde a gente ministra essa canção, Deus tem falado. Então, assim, né? Deus tem feito a obra dele, né? Por favor. Né? Por favor. Vou falar tudo isso da música. Aí, pô, isso, agora entra lá, né? Acessa o link e vê lá. Pô, aí... Então, por isso que eu não canto as músicas todas. Toda ela. É, boa. Entendeu? E essa aqui é boa de cantar o coro, não que o coro seja o mais importante de todas as músicas. Essa aqui, mas eu vou cantar a primeira parte e o coro dela. Cadê o Dani? O Dani falou que tá em muito alto aqui, ó. Aqui eu acho que vai ficar legal. E vou cantar a primeira parte e o coro dela. E o coro dela é maravilhoso. O som da minha vida, aquilo que Deus quer ouvir, não vem das aparências, nem das evidências que para os homens eu possa mostrar. Aquilo que Ele espera de mim, olhos não podem ver, pois é algo secreto, tá do lado de dentro, é espiritual. Não seja enganado por seus falsos discursos ou pregações, ou sua bela voz, que a multidões impressionou, mas não ao Deus que tudo sabe, tudo vê. Meu Deus. No reino a glória dele, do eterno não se zomba. A terra passará, mas sua palavra não. Um dia Ele irá cobrar aquilo que Ele quer, e você nunca
estrada santa e reta diante de Deus. A melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. A melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. Não importa a letra, nem a melodia, se não tem vida com Deus. A melhor canção que Deus quer ouvir sou eu. Paz. Como é que dorme com essa agora? Meu amigo. E que tem potência, cara. Tem mais uma sessão de espancamento na segunda estrofe, né? Você pegou e repassou, né? Eu repassei. Aquilo que você, que você apanhou, você repassou. Porque foi tudo... Irmão. Eu creio, irmão, que quando... Igual, a gente foi fazer esse curso lá... Sim. Eu creio que a palavra, ela nos foi dada pelo Senhor e ela deve ser ministrada não de uma forma a deixar você constrangido, de uma forma a não ter saída. Meu Deus, eu estou nessa situação. Não, a palavra, ela te confronta, mas ela te dá uma saída. Sim. E foi o que o pastor Ademar fez conosco lá. Ele mostrou sem dizer nada. Ele mostrou com a vida dele o quão longe nós estávamos. É o espelho da palavra diante de um homem pecador. Exato. Né? E aí quando ele mostrou isso, eu não creio que existiria um outro viés de canção que poderia fluir das nossas vidas ali que não fosse algo parecido com isso. Meu Deus. Né? E aí o Senhor veio dando essa canção, né? E a segunda estrofe vai falar, depois você assiste lá, né? No YouTube, Spotify, tem tudo lá. Apareceu o link ali. Exato. Cara, um negócio assim que até hoje quando eu canto, né? E aí você vê, né? Pegando o gancho aqui, os irmãos lá no Congresso de Mensageiras e Embaixadores do Rei, essa música foi tema do Congresso. O tema do Congresso foi: a canção que Deus quer ouvir sou eu. E aí a divisa a gente puxa lá, que foi aonde, né, eu me encontrei mais nessa canção, em Mateus capítulo 15, onde vai dizer a respeito, né, esses homens me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa canção ela fala exatamente sobre isso. Né? Não seja enganado por seus falsos discursos ou pregações, sua bela voz que impressiona um monte de gente que te vê cantar tão bem. Mas Deus que tudo sabe, tudo vê... E essa frase, né? Porque a gente fala assim sobre aqueles que vivem de aparência, sobre o poder que eles têm de enganar os outros. E aí essa canção ela traz o seguinte: não seja você mesmo enganado pelo que você está evidenciando. Porque assim, eu me lembro de 2 Coríntios, tenho lido esses últimos dias, né? Paulo falando, temos esse tesouro em vaso de barro. E aí quando o tesouro, ele brilha sobre esse vaso de barro, o vaso de barro carnal pode se enganar, achando que, nossa, não, mas a tua presença aqui trouxe um negócio. Você mexeu aqui, mexeu ali, o negócio funcionou. Você cantou isso, fez aquilo, olha quantas pessoas. E Satanás está prontinho ali, ó, só lançando as setas dele, até plantando ali os enviados dele para te enganar. E aí o ministro, ele pode ficar nessa situação, né? Pode. É uma cilada muito comum, inclusive. Muito comum. E aí, mas você tem grandes exemplos quando você procura, né? Quando você não entra, a gente não quer entrar aqui nesse tema, mas quando você não entra nesse mercado que se tornou, né, a pregação da palavra e adoração. Gospel, né? É isso, infelizmente. Virou um mercado ao qual, graças a Deus, eu não fui chamado para participar. E aí você tem Billy Graham, um dos maiores pregadores, missionários que a terra já viu, porque não assim dizer. Ele tinha um membro da equipe dele, que quando ele descia do púlpito, né, vamos colocar assim, dos estádios lotados e, sei lá, 50 mil almas para o Senhor, tinha um cara da equipe dele, que quando ele descia dali, esse cara pegava ele pelo gogó aqui e dizia assim: eu só tô aqui para te lembrar que você não é nada, você não é ninguém. O que você viu ali não foi você que fez. E dizia essas coisas para ele.
o Billy Graham contratou ele para fazer isso. Então, é algo que deve nos acender um sinal vermelho, porque é muito fácil. E a gente tá falando de um pregador. Imagina a música, que você tem arte, que você emoção, tem arranjos maravilhosos, que você tem um monte de coisa. E sim, deve ter. E eu não tô dizendo nada que não tem que ter, pra glória de Deus. Tem que ter, é bonito. Nós fizemos agora, né? Você assiste no meu Instagram lá, se quiser também. Eu botei um storyzinho, eu acho que ainda até sumiu, sobre o finalzinho da música. Nós fizemos Rosto de Cristo. O Senhor me deu uma versão de Rosto de Cristo, cara. Uma canção de 1970. E nós colocamos ali no final dela, nós colocamos salsa. Exatamente. O Senhor me deu uma versão em bolero, a coisa mais linda do mundo. Eu não vou postar ainda porque os meninos da banda, eu não posso falar isso não, porque eu botei um quiz lá no grupo, né? Tem uma coisa errada. E até hoje ninguém descobriu. E só que eles estão olhando pra imagem e não tem nada a ver com a imagem, é com som. Pega a dica aí, galera. Pega a dica aí. Mas agora eles vão descobrir. E aí, eu não postei a música toda, mas lindo, nós tocamos aqui em Niterói também. Poxa, quando o pessoal ouviu, falou assim, nossa, é óbvio que você coloca um arranjo novo, uma coisa nova. Eu falei assim, cara, que legal. E aí no final nós colocamos o ritmo brasileiro, nós colocamos salsa também no final, colocamos tudo. Acho que a música tem tudo. Então assim, olha que coisa bacana. Legal, os ritmos são do Senhor, pra glória de Deus. Sim. Mas isso não pode afugentar o brilho que há na letra, na palavra da música. No rosto de Cristo. Exatamente, né? E aí, se você sabe de onde essa música veio, né? Era da caravana do Josias Menezes, que era um cara que andava com a Kombi, com os cantores aí no Rio de Janeiro, fazendo cultos. Caramba. E aí esse cara pregou na Ilha do Abraão. Olha aí. Olha aí, é de Deus, hein? É mistério aí. Na Ilha do Abraão, ele me faz uma pregação que se chamava O Rosto Desconhecido de Cristo. E aí, depois dessa pregação, uma das suas cantoras, que estava na Kombi lá com ele nesse dia de culto, foi uma pregação lindíssima, ela falou assim, Josias, essa pregação tua tem uma música, hein? Aí ele falou assim pra ela, você sabe que eu não faço música por encomenda, né? Quando vem e tal, não sei o quê. Ela, não, eu só tô falando. Essa mulher era Joseli Scarabelli. E aí, beleza. Só que Deus começou a martelar ele ali durante a semana. E ele compôs essa canção. E no próximo culto, ele foi com um gravadorzinho na Kombi. E ali ele olha aí, ouçam aí. Aí tocou hoje, todo mundo ficou atônito. Meu Deus, o que é isso? Aí ele olhou pra trás e falou, Joseli, você sabe que essa canção é sua. Ela foi a primeira mulher a gravar essa canção. A primeira pessoa a gravar essa canção foi Joseli Scarabelli. Então você vê, fruto, a música, né? A música cristã, ela precisa ser fruto da palavra. Uma expressão também da vida, né, mano? Exato, cara. Então assim, e quando é isso, nossa, é poderoso. Porque é como de fato a pessoa tá ouvindo uma pregação. Aquela pregação que o pastor Ademar fez me deu essa canção, porque foi uma pregação, aqueles 7 dias ali foi uma pregação, né? E por aí vai. Então, essa coisa, ela precisa ser muito bem alinhada e eu creio, como você falou aqui antes, né? Deus, ele tá nos realinhando. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Né? Eu tive também fazendo um curso de composição lá com o Ananiel Eduardo, né? Que é uma hoje das referências aí do worship. Não tem nada contra o worship não, viu, pessoal? Eu canto músicas antigas, muito até porque é da minha época também algumas. Tá se denunciando aí. Né? Essa carinha de 25 aqui, né? Não, é só a cara. Mas enfim. Mas eu gosto muito de tudo que já nos antecedeu, porque tem muita qualidade. Mas eu também permeio em todos os lugares. Eu não tenho preconceito contra ritmo nenhum. Sim. O meu grande problema é quando esse ritmo não carrega a palavra. É quando esse ritmo ele precisa martelar alguma coisa alfanumérico ali na sua pista que não está linkado à mensagem e sim ao som. Sabe? Eu creio que é uma junção de elementos, mas a palavra ela tem que ser... Sim, porque é isso que transforma, é isso que liberta, né? Cara, e como tem... Tudo que você tá falando aqui, eu tô absorvendo isso, né? E uma coisa que tem me feito me entender também, cara, diante do Senhor, é entender essa parte artística, que não é todo mundo que tem, velho. Assim, cada pessoa tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu dom, mas eu tenho cada vez mais entendido que essa é a forma como Deus me conduz e conduz aqueles que são assim na expressão. Então, é a nossa linguagem, sabe? Esses dias eu vivi uma experiência, cara, que foi muito triste.
A gente perdeu uma criança na família. E de uma maneira trágica, foi um negócio assim que nos deixou assim atônitos. A gente agiu, a gente ajudou, mas eu particularmente não chorei. E já tava ali indo pro segundo dia já daquilo, era o dia inclusive do velório, e eu não conseguia me expressar, tava só agindo. E ali de manhã, cara, eu peguei o violão. Cara, foi o que, Ju? Meia hora? Nem meia hora, mano. 15, 20 minutos. Veio uma música inteira. E quando eu terminei de escrever a canção e fazer as notas ali, toquei ela uma vez pra Ju ouvir. Quando eu terminei aquilo, eu comecei a chorar. E a chorar, assim, muito, muito, muito. O que eu não tinha chorado durante 2 dias, estando em contato direto com o pai e com a mãe, velho. Então, assim, eu falei, cara, é a minha forma de me expressar. E, assim, se a minha vida, ela é carregada da presença de Deus, ela é carregada da verdade, né? Ontem a gente estava estudando João 17 com a juventude, mano. Santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a nossa vida tá fincada em Jesus, tá alicerçada em Jesus, Jesus é o nosso dia, Jesus é a nossa respiração, Jesus é a presença que nos acompanha o tempo todo, a nossa expressão interna não vai ser algo diferente. Não. E aí a gente vê um movimento hoje, e aqui a gente não deve entrar tanto nisso, porque assim, como você falou, Deus vai cobrar cada um segundo as suas. Mas existe essa questão de, às vezes, a pessoa não ter para dar, e aí querer alimentar a multidão com a barriga vazia, e ao mesmo tempo tolir, né, cercear a sua expressão para caber num molde, para caber em algo vendável, para caber naquilo que tá na moda. Então, assim, ou você não tem e por isso não expressa, ou você tem o desejo e a expressão para fazer, mas você picota a tua expressão e encaixa ela numa forma 4x4 ali, um negocinho. A primeira vez que eu fui gravar, cara, uma canção, eu não vou falar qual, pra não... Eu ouvi assim, mostrei 3 canções, e aí falei assim, eu vou gravar essa aqui, atenção a gravar essa e tal. E, cara, ser bem sincero pra você, assim, cara, isso não é vendável, né? Isso não foi vendável a expressão que ele usou. Comercial, isso não é comercial, isso não é. Eu falei, eu sei, é por isso que eu vou gravar ela. Olha, tudo bem e tal, eu falei assim, é isso. Então você vê, o cara, como um profissional, ele tá pensando ali única exclusivamente no retorno. Mas o retorno pecuniário disso. Né? Ele não se preocupa com o retorno espiritual disso. O que vai ter de retorno no reino? O que vai acontecer? Essa canção Qual eco que isso vai gerar, né? Essa canção, no primeiro dia que ela foi lançada, chama Isaac, baseado em Gênesis no capítulo 22. Deus me deu ali a subida, né? Do monte, então, Abraão e Isaac. Só que na visão de Isaac. O que Isaac deveria estar pensando ali? Então Deus me deu essa canção. No primeiro dia, lançou no YouTube, foi lá, pum, botou. Aí veio uma menina, achou a Juliana, né? Não essa aqui, mas a minha esposa. A sua Juliana. A minha Juliana. E, sei lá, fez chegar a ela de alguma forma lá, não sei quem é. A menina falou assim, colocou um comentário. Essa é a minha história, estou voltando para Cristo agora. Então, pra mim já foi maior, assim, tipo assim. Já pagou, porque a palavra vai dizer que a festa... Quem sou eu digno de ser uma ferramenta que vai ajudar a acontecer uma festa no céu, cara? Então, tipo assim, eu falei assim, pagou tudo o tempo, já acabou. Todo investimento. Pagou, não precisa mais. E Deus tem... das 3 canções que a gente lançou, né? Tem sido assim. E aí você vai ter que discutir essa questão com outra pessoa em relação a valor, né? O que tem valor para você? Sim. Tem valor para você o quê? É quanto que você recebe do ECAD? É quanto que bate na sua conta? Ou almas? Então, você tem que entender qual é o seu propósito como adorador. Sim.
Qual é o seu propósito como músico? Se é só, é os dois, mas tal, o que você está priorizando? Não, é um só mesmo. Ou às vezes você se engana, às vezes se engana, cara. Às vezes você acha que o teu propósito... Não, meu propósito são almas, tá? Mas você só tá trabalhando por dinheiro. O fruto é outro. Exato. E aí você tá vendo, na verdade você entrou sem saber, tá sendo enganado, porque o inimigo de nossas almas, né? Ele faz isso. Não, cara, continua aí, é isso mesmo, porque você tem que fazer o melhor pra Deus, e faz assim. E quando você vê o fruto, né? O Gálatas 5:22 lá na sua vida não é verdade, muito menos na vida de quem ouve a sua obra, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. E assim, cara, e aí só mais uma aqui. No domingo, foi o dia dos testemunhos lá na igreja. E quando a gente terminou essa pregação, que assim, foi algo também de Deus, assim, Deus, né? Não tinha como ser diferente, fechamento de um congresso, tal, foi bênção demais ali pra minha vida, como falou comigo. E aí chega no final do culto, eu tava lá, tinha acabado de falar com essa moça e tinha mais umas 2 moças esperando para falar alguma coisa comigo. Uma delas falou assim, ela é a dirigente, né, a líder da parte kids lá da igreja. E ela falou assim, a filha dela é uma menina muito especial, inteligente, observadora, tal, linda. E ela falou assim pra mim, olha só, a minha filha, ela já tem um tempo que toda vez que ela vai, que ela te ouve, você tá ali na frente, a sua escala e tal, ela fala o tempo todo, nossa, como o Neto canta bem, mãe, não sei o que tal. Eu acho interessante porque ela não é assim para todo mundo, nem para todas as coisas. E aí esse final de semana, né, essa semana na verdade eu fui perguntar a ela, porque ela é uma garota muito falante, inteligente. Então, por que você fala isso toda vez que... E ela olhou assim e falou assim, é porque quando ele tá cantando tem alguma coisa, mãe. Eu não sei o que é, mas é alguma coisa diferente. Rapaz, e aí já não tinha mais lágrima pra chorar. E foi um negócio assim. Então, você vê assim, que Deus, ele nos honra com coisas que não tem preço. Isso não tem preço, você ouvir de uma criança, né, que tem um coração totalmente puro. E quando você está no desempenho do seu ministério, que ela está vendo algo diferente e de bom em você. Então, assim, só pode ser Deus, é o Senhor, é a presença do Espírito, é o Espírito te usando, te possuindo de forma tal que você não apareça. O que apareça para essa criança e para as outras pessoas são as obras, é o fruto do Espírito ali. Então, assim, isso é algo que é o que eu busco na minha vida, e eu acho que é o que a gente tem que buscar. É o fruto que Deus espera. Exato, né, cara. E aí, se você sobe no altar e faz alguma coisa, mano, você é só um tapinha nas costas, caraca, que maneiro, cara, não sei o que, pá, legal. Cara, não é suficiente. Vaidade, é o que Salomão vai dizer em Eclesiastes, né? Começa o seu livro dizendo que tudo é vaidade, vai terminar o seu livro dizendo que tudo é vaidade. E de fato é. Então, assim, é pedir ao Senhor que nos dê um propósito tão forte e abundante naquilo que Ele tem para nós, que de fato nada toma esse lugar. Porque, o que você falou, que a gente falou no início, é muito fácil tomar. É muito fácil, é só você piscar e você... Peraí, opa, não, peraí, caramba. Sabe? Eu dependo de pessoa tal produzir a minha música, eu dependo de pessoa tal... filmar o meu clipe, eu dependo de pessoa tal para poder... Não, cara. Dessa estética, desse... Exato, cara. Eu dependo do fulano. Não, cara, você não depende. É só depender de Deus, e na dependência dele tudo é suficiente, né? Ontem nós estávamos estudando João 17 com a juventude, né? Eu me lembrei agora. Jesus, ele começa falando, verso 1, tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o Filho glorifique a ti. E aí no verso 5, ele fala, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo, com a mesma glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Ali Jesus estava concluindo a missão dele, né, e prestes a voltar à posição ali de Deus cheio de glória novamente, né? Mas me chamou a atenção essa fala de um filho para o Pai. Falando, Senhor, glorifica-me, assim como eu glorifiquei a ti, assim,
E Jesus, ele estava com a sensação próxima já de dever cumprido, de missão cumprida. E ele entendia que o nosso entendimento ele foi a glória do ministério de Jesus era glorificar o Pai. Sim. Então, a gente começou refletindo, Senhor, será que ao fim da minha carreira Cara. eu vou poder falar, Senhor, agora eu posso ir porque eu glorifiquei o Senhor, sabe? E eu acredito que esse seja o fruto, que Jesus vai, nesse capítulo ainda, falar, olha, assim como o Senhor me enviou, eu envio eles. Então, o fim da nossa existência é glorificar ao Pai. E aí, nós fomos criados para a glória do Senhor. O maior Senhor. propósito é isso. E tudo bem, você não vai passar a sua vida inteira dentro de uma... Como as pessoas às vezes pensam, né? Que só glorifica na igreja, num culto. Sim. Você não é isso. Não é passar a vida inteira dando glória. Exato. É em tudo quanto você fizer. Né? É em tudo quanto você fizer. Em João capítulo 4, né? Jesus vai dizer aos seus discípulos, depois de conversar com aquela mulher samaritana, né? Vai dizer exatamente isso. Senhor, aqui a comida, a gente trouxe para você. Não, peraí, rapaz. Fica tranquilo que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, né? Então, assim, é o que Deus... É o que Jesus mostra pra gente, que é glorificar, o maior propósito é a glorificação. Será que a gente está fazendo isso tudo? Outra passagem que a gente pode citar, né? É Salmos, lá no Salmo 119, versículo 96, se não me falha a memória, onde Davi vai dizer assim, né? Ó, como amo a tua palavra, medito nela todo o dia. Ou seja, é o dia todo ruminando aquela palavra, a sua palavra, né? O dia todo. Ou seja, isso é glorificar o Senhor, porque você passa... e olha que... E é um relacionamento. Exato. É ali que Deus está falando contigo, né? E olha qual a dificuldade do ser humano. Davi meditando a palavra. Todo dia, o Senhor salientou algumas besteiras que Davi fez lá. Mesmo assim. Primeiro, segunda Reis, você vai ver. Mesmo assim. Então você vê como é a nossa dependência da palavra do Senhor na nossa vida para tudo. Para tudo. E assim, essa pergunta eu tenho... Não só a pergunta, né? Eu tenho falado muito com o Juliano a respeito disso nos últimos anos. Né? Essa vida minha de viagens e viagens e viagens. E eu tenho pedido ao Senhor, eu estava orando ao Senhor, Senhor, só não me deixa partir dessa terra sem cumprir a minha missão. E eu orei isso, cara, durante alguns anos. Orando isso, orando. E aí no mês de... Como eu te falei aqui antes, né? A gente... trabalha lá na Marinha Mercante, né? Trabalhou e graças a Deus conseguimos chegar ao topo de nossa carreira. O mercado altamente inflamado de tudo que você pode imaginar, né? O petróleo está em alta, apesar aí das outras fontes energéticas do mundo, vai levar muito tempo ainda. E trabalhando no meu segmento de perfuração de petróleo na maior empresa do mundo, e agora eu acho, na maior empresa em termos de quantidade de ativos. Sim. E agora será a maior, definitivamente, porque vai se juntar a segunda. Então, assim, é algo absurdo. Então, nós estamos falando em termos pecuniários, em termos de carreira, algo... O topo da cadeia alimentar que tu poderia chegar. Algo de 1 em 1 milhão... acontece 100 anos para alguém, ou para mim. Não vai acontecer mais, porque eu não vou durar nem 100, mas... Mas, cara, e aí no meio desse furdunço todo... Eu era, na minha função no mundo, né, a empresa multinacional, sede em Houston, estive lá em março, né, na sede da empresa. Eu era o mais novo na minha função, no mundo. Então, assim, as pessoas chegam na minha função já, todos que entravam na minha sala, eles perguntavam, onde é que está o supervisor de manutenção? Eu falava assim, eu olhava debaixo da mesa, peraí, deixa eu ver se ele está por aqui, brincava, né? Então, assim, Deus, de fato, me honrou muito. E aí, mas não adianta, você tem o seu chamado, aquilo que queima seu coração, não é o que bate na sua conta. Né? Quem tem o chamado, quem queima o coração, não são coisas que a traça e a ferrugem consomem. Não são. E aí eu venho, mas Senhor, o Senhor tem que me direcionar, eu tenho família, o Senhor sabe, eu tenho fraquezas. E aí Deus colocou uma situação... agora no mês de julho, totalmente inusitada. Inusitadíssima. Eu já ouvi essa história antes.
E não vai dar pra contar isso aqui agora. Não. Até porque eu tô falando porque eu vivi algo muito parecido recentemente. Eu falei isso pra Ju, só ela que pegou essa. Mas continua, não ouvi essa história não, conta toda. Não, mas essa aqui não dá pra contar ainda, cara. Eu vou ter que voltar aqui de novo. Vai dar o testemunho. Por quê? Ela está em processo ainda. Amém. Mas o que eu posso contar é que eu estava ali extremamente tranquilo, calmo, estabelecido. Em um ano que eu cheguei nessa empresa, em um ano eu fui promovido a essa função, coisa que... Quase José no Egito, né? Exatamente, o negócio... Eu só ouvi assim, cara, sua ascensão aqui foi meteórica. O negócio... Eu falei assim, cara, é Deus, né, cara? Deus faz essas coisas mesmo. E aí aprove ao Senhor eu passar ali 1 ano e quase 2 anos nesta função. E aprove ao Senhor eu pedi para sair. Eu saí daquela empresa. E assim, você fala, meu Deus, mas foi algo inusitado, onde eu tive a chance, olha que é algo tão inusitado, cara. É porque eu ainda não, dando um spoiler aqui absurdo. Tu ainda nem digeriu tudo isso. Não, é só eu e o Juliano isso aqui. Não, a gente tá no processo ainda. Eu tive a chance, cara, de ficar nessa empresa, porque é uma empresa gigantesca, cara. E a gente tá falando de coisas, de salários muito altos, mas que pra ela, nada, cara, nada. Todo dia chega lá na coisa, fechou 1,3 bilhões de dólares em contrato e tal, assim, mês a mês, mensal. É um negócio absurdo. E aí eu tive a chance de ficar nessa empresa, tipo assim, meio que de stand-by, numa outra função, ganhando o mesmo que eu ganho na minha função e tipo assim, meio que sem... Só pra te segurar ali. Só pra me segurar e tal. E eu falei assim, não, cara. Não. Na mesma hora que a pessoa me ligou, eu tava no quintal, tava na minha folga, 2 semanas de folga, faltava 2 semanas pra voltar a embarcar. Quando essa pessoa me ligou e contou essa história, eu falei assim, não, isso não é pra mim, não. Mas talvez seria para 100% das pessoas que estavam lá, porque era algo muito bom. E a hora que você ouve assim, é Deus. Exatamente. E eu ouvi assim, olha o que eu ouvi. Eu tô ali, e eu meio atônito, sem entender, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Tá tudo normal? Assim, aí eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, cara, o que eu fiz? Falei, entendi, cara, eu tive uma reunião com um cara, um grandão aqui do escritório em Botafogo, e falei assim, com certeza aquele cara. É o inglês, né? Aí ele foi esse cara muito brabo e tal. E realmente eu fui duro. A minha função, ela é... Porque, te deixa meio... Não, basicamente assim, a minha função é supervisor de manutenção, né? Ou seja, uma plataforma de perfuração ou de produção, seja ela qual for, tá todo mundo querendo ou extrair petróleo do poço ou perfurar esse poço. E eu tô querendo parar tudo para fazer manutenção nos equipamentos que fazem isso. Então a minha função, naturalmente, ela já está em rota de colisão com todo mundo. Então assim... Eu tenho que ter muita firmeza. E aí você imagina, você pega um cara ali que tem 50 anos no petróleo, 60 anos de vida e senta um moleque na mesa querendo dizer pra ele o que vai fazer. E tipo assim, se aquilo quebrar eu não vou me responsabilizar e eu vou colocar o seu nome. É tipo isso, era uma guerra diária. E eu falei assim, cara, eu devo ter falado alguma coisa pra alguém que de fato o cara se incomodou muito e mandou cortar minha cabeça. E aí eu ouvi uma voz assim, bem firme e clara assim. Você não estava orando? Foi isso, você não estava orando? Aí tudo começou. Falei, peraí. E a pessoa falando, já não sabia nem onde o cara estava mais, o cara estava tentando... O cara falou contigo? Você Não. A voz, o Espírito Santo falou comigo. Sim. Você não estava orando? Sim. Aí eu falei, estava, mas não era por isso não. Mas é isso aqui e tal. E beleza, cara. E ali, na mesma hora quando eu ouvi essa voz, eu falei assim, tá bom, cara. Beleza, porque na hora que eu falei pro cara assim, eu falei assim, não, cara, não, isso aí não é pra mim, eu não aceito. Então assim, o cara falou, não. O cara ficou assustado, porque o cara falou assim, ué, é tipo, meio que, você tá doido? Não tá entendendo? Você vai trabalhar menos, ganhar a mesma quantidade. Você vai ter nada de responsabilidade, vai ganhar a mesma coisa. Aí, ele falou assim, não, cara, eu acho que eu te peguei de surpresa e tal. Aí nisso tava aquela coisa louca na minha cabeça, e eu falei assim, não, tudo bem, cara, me dá um tempo pra pensar. E aí, cara, isso era numa quinta-feira. E aí naquela noite ali eu não dormi. Porque era tudo muito novo, né? 20 anos praticamente dessa batida, desde a escola até... Cara, e aí eu fui igual o Gideão ali mesmo. Falei, Senhor, vai me dando sinal. O Senhor sabe que eu não sou desses.
Eu não fico, Senhor, mas eu preciso do Não negócio. me deixe sair daqui se o Senhor não for. Exatamente. Moisés, né? Não vai, não. E, cara, Deus foi me dando sinais na palavra, e eu orando. E eu larguei logo o celular, né? De longe, porque a tendência que a gente tem, né? Deixa eu perguntar fulano se ouviu alguma coisa, E aí se o aconteceu tempo alguma passa coisa. e E você o tempo tá ali. passa, exatamente. Eu deixei o celular largado. Quando foi 6 horas da manhã, o dia amanhecendo, eu falei, eu vou pegar o celular aqui pra ver se, sei lá, só pegar, porque eu já tinha terminado, já tava... E aí eu abri, cara, no Instagram, e tinha um vídeo ali. O vídeo começava assim, de um pastor que não comumente fala sobre isso, mas ele falava assim: eu trabalhei numa empresa há 15 anos. Já começou bem, já. Começou assim. E aí, meu primeiro filho nasceu, estava nessa empresa. Meu segundo filho nasceu, estava nessa empresa. E aí, cara, eu trabalhava nessa empresa e eu trabalhava tanto tempo lá e eu não fazia nada lá. Eu não fazia nada, sinceramente eu não fazia nada. E aí um belo dia entrou um cara lá. E ele foi numa sala onde eu tava, né, onde eu trabalhava, e eu tava lá fazendo o quê? Ele me encontrou? Fazendo nada. Fazendo nada. E aí, na próxima semana eu fui demitido. Pensa numa raiva que eu tive desse cara. Uma raiva desse cara. Fiquei com uma raiva dele. E ele falou assim, eu tenho que encontrar esse cara, porque eu tenho que dar um beijo nesse cara, tenho que abraçar esse cara. Porque esse cara foi canal de Deus na minha vida. Ele falou assim, ó, perigava que se esse cara não entra lá e não me demite, eu estaria lá até hoje. E aí eu precisei entender que aquela empresa ela foi uma bênção na minha vida, mas por um período. Caramba. E eu precisava largar aquela empresa para viver, largar o bom, né, para viver o extraordinário de Deus. Aleluia. E é isso. E aí eu te pergunto e me perguntei naquela hora, né? E aos nossos amigos que estão nos ouvindo e vendo, né? O que está te prendendo ainda no passado, ou no passado recente, ou até um passado não tão recente, que não te deixa viver o extraordinário do Senhor? E dali para cá, meu irmão, dali para cá, que ainda continua no hoje, dali pra cá, que é bem recente, cara, caramba. Aquela semana foi um bombardeio de coisas. Você não tem noção, mas não tem mesmo, de quanta coisa aconteceu depois dali. No reino. No reino. Glória No reino de experiências com o Senhor. Cara, essa aqui também eu já não contei, mas só vou dar um... A gente foi parar dentro de um centro de candomblé, cara. Meu Deus. Eu, Juliana e 4 crianças. Olha o que Deus faz. Olha que loucura. Então, assim, Deus ele nos usa poderosamente a partir do momento que a gente deixa de tentar controlar a nossa vida e flui e fala assim, toma o controle. E eu tenho, cara, eu costumo dizer que uma vez na minha vida, até esse momento, eu não sabia o que era arrependimento. Não nesse momento. Uma vez, em um evento da minha vida. Deus me ensinou o que era se arrepender. Eu achava que eu sabia. Não sabia. E Deus me ensinou. E é duro, irmão. É muito duro. O arrependimento, ele te rasga, ele te arrebenta. E o arrependimento é aquilo, né? O remorso traz as lágrimas. O arrependimento, ele traz mudança de direção. Sim. E é um negócio assim, mesmo avassalador. E agora, nesse período da minha vida, o Senhor separou para me ensinar o que é depender dele. Eu achava que dependia e que sabia. Não. Deus está me ensinando. E vou te dizer, assim como eu me arrependi lá atrás de uma coisa que eu fiz, e isso mudou o curso da minha vida, da minha história, quando eu aprendi o que era arrependimento na prática, sim, eu tenho absoluta certeza que já mudou o curso da minha história. Agora depender de Deus. E assim, e Deus ele é misericordioso, ele tem mandado sinais. Pô, assim, nem falo. Através da vida de tanta gente. E assim, só que são coisas, e aí Deus vem cumprindo, né? Deus vem apontando. Tá, lembra daquilo? Lembra? Aí uma pessoa veio para mim e falei assim, meu Deus, mas isso é tão antigo. Não, mas é de Deus. Eu preciso ir assim, essa. Vamos. Falei, vamos, já tô aqui. Falei, vamos embora, vamos fazer. Então, assim,
a partir do momento que você se mostra disponível e aberto ao Senhor, Deus... E, cara, e voltando, né? A gente está fazendo aqui um podcast voltado à adoração, mas como a música vai dizer, né? A melhor canção que Deus quer ouvir é você. E a maior adoração que Deus quer ouvir não é a que você canta, é a que você é. E você passa a maior parte do seu tempo sendo alguma coisa. Sim. Não estando em algum lugar, performando algo, cantando, tocando, fazendo, seja lá o que for. Então eu tenho aprendido isso. Deus tem levado a gente em alguns lugares, algumas igrejas, e tem sido maravilhoso. Mas isso é uma pequenina parte daquilo que de fato a nossa vida é chamada para pregar. Né? É aquilo, né? Pregue o evangelho, se necessário, fale. Usar as cartas vivas. Exato, exatamente. As cartas vivas do Senhor aqui na Terra. Como Jesus foi, né? Então, assim, Deus tem ensinado. E, óbvio, o processo... O deserto o processo, ele é aquele processo. Mas, assim, quando fala assim, e agora? Senhor, o ar tá acabando. Senhor, o ar tá... E Deus tem me ensinado tanta coisa, cara. É assim... a controlar tantos impulsos, Deus tem mostrado tanta coisa. E eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui mais uma vez. Assim, lembra daquele... Porque eu e Juliana, Juliana falou isso pra mim lá no início. E ela continua falando. Todas as vezes que eu tô um pouco afobado, né? A mulher é o nosso... a nossa esposa é... Eu tô vendo tanta semelhança, meu irmão, que eu acho que... É o nosso ponto de equilíbrio, você é a minha versão lá de... Exato. Por quê? A gente é, né? A gente é a força. Né? A gente é a força da família, a gente vai, a gente puxa, a gente vai. Só que a gente é meio sem direção às vezes. A gente vai embora e tal. E a esposa, ela tá ali só observando tudo tal. E Juliana vem e fala assim pra mim. Às vezes fala assim, esse processo ainda não terminou. Mas ele vai terminar. E assim, Deus tem trazido coisas pra gente, né? E falado coisas a respeito. E ela também tem se assustado, porque o processo... O processo é para todo mundo, né? É para todo mundo. Né? Ela falou assim, um dia assim para mim, falou assim, eu tenho certeza que isso tudo tem a ver com você. Mas se nós somos à luz da palavra, né? Eu sou só a metade. Respinga em todo mundo. Eu sou só a metade. Então, se é para então é aquilo, né? A gente está na dependência, esperando o Senhor... o processo se cumprir, na dependência. Tô me readaptando, cara, dentro de casa, né? A nossa vida era sempre assim, né? A Juliana, ela traçou um modus operandi da vida dela sozinha com 2 crianças. E aí eu tô agora, né, me reinserindo nessa realidade diária, né? Arrumei um quartinho lá pra mim. E tudo mais. E assim, né? Então, assim, eu tô é tudo novo. É muito novo. Mas assim, a gente achava, por quê? Que seria uma coisa assim, né? Meu Deus, como é que vai ser isso agora? Porque pra quem não tem essa realidade de estar viajando sempre, é uma coisa, o que esse cara tá falando? Mas pra nossa realidade, eu não estava um mês sim, um mês não. Ou metade do mês sim, metade do mês não. Sempre ela estava sozinha, operando aquilo tudo ali. E ela tem me dito assim... E a gente tem experimentado como tem sido bom. A gente achou que ia ser uma coisa... Mas não, como Deus conciliou, né? Como Deus conciliou, tá trazendo tudo aos seus lugares. As meninas têm amado no início, né? Maria, a menorzinha, ficava preocupada e falando assim... Ô pai, quando que você vai viajar? Eu falei assim, não, minha filha. Engraçado, papai não né? vai... Aí eu falei assim, não, papai... A mais velha eu sentei com ela, né? Tem 9, eu sentei, conversei com ela. Ela entendeu. Aí com a pequenininha ficava aquela coisa. Ela, quando que você vai viajar? Eu falei assim, não, papai não vai viajar agora. Não vai viajar mais e tal. Aí ela, mas você tem que viajar. Se você não viajar... Porque ela falou assim, tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, mas por que, minha filha? Que eu o papai viaja e a mamãe não... Ela falou assim, não... Por que você não tem amigos? Eu falei assim, tenho, no trabalho tem. Você tem que ver os seus amigos. Aí eu falei assim, não, mas os meus amigos estão bem lá, fica tranquilo. Assim, então, e hoje, graças a Deus, ela já não fala mais nada e pelo contrário, toda hora. Cadê o papai? Eu vou pro estúdiozinho, né, que é onde eu passo alguma parte do tempo lá, então é fora da casa. Aí, cadê o papai? Daqui a pouco aparece ela lá, batendo na porta e tudo mais. Cara, que legal, que legal. Benção.
Mas, meu irmão, assim, há um tempo atrás eu e o Ju fizemos uma série de devocionais que fala assim, fazendo orações perigosas. Era alguma coisa desse tipo, assim. E, meu irmão, como isso é realidade, mas assim, cara, como vale a pena. Eu lá com a juventude lá na igreja, eu falo muito isso assim, cara, se arrisque diante do Senhor, se arrisque pelo Senhor, tenha coragem de orar coisas que Deus corre o risco de ouvir e fazer acontecer. Porque quando a gente fala assim, Senhor, pô, a oração que tu fez quando era adolescente, cara, olha isso, eu quero ser servo e nada mais, eu quero, e quando eu já não tiver mais nada pra extrair aqui, ó, quando não tiver nem ar pra respirar, eu quero, ó, subir e me apresentar como servo. Isso aí, mano, é uma oração. Você falou que foi oração da tua adolescência. Deus ouve. A gente tem que entender desse Deus que não rejeita esse coração quebrantado e que fala pra gente que falta obreiro, meu irmão. Que a seara tá pronta, a colheita tá pronta e poucos são obreiros. Então, se você tem coragem de erguer a voz ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, dificilmente Deus vai deixar a gente em algum lugar que é confortável, meu irmão. Não porque ele é ruim, sabe? Mas porque o conforto muitas vezes nos distancia do propósito, sabe? Eu sinto isso. E eu tenho vivido algo muito parecido, cara. Depois, quando entrar o off aí, eu vou... Mas eu tô de frente pro espelho aqui, cara, ouvindo tua história. E é lindo ver como Deus, ele promove esses encontros e fala aos nossos corações. E, cara, eu pude ver nessa história toda tua que a tua Juliana, o teu exemplar de Juliana, é uma bênção, né, cara? Que mulher abençoada na tua vida. Ela é, Juliana, assim, eu não costumo dizer, né? Só pra ela, né? Eu digo até mais pros outros. Sim. Eu digo pra ela em algumas situações onde ela não se acha capaz ou não, assim, e eu falo pra ela assim, cara, inclusive ela ia pregar agora nesse congresso também, não conseguiu agenda, né, pra isso, mas a Juliana é algo assim, um vulcão em erupção, falando. A gente tinha uma célula lá em casa da igreja, né, de jovens. A gente passou por 5 anos lá com essa célula de jovens lá na igreja. Maneiro. Cara, hoje a gente tem frutos lá de professores de EBD, né? A gente tem frutos de pessoas que nem conheciam o evangelho e assim, e a maioria e eu embarcado. E Juliana tocando isso sozinho lá. Que então legal. Assim, ela tem uma capacidade de organizar as coisas que ela vai falar numa linha cronológica e absurda, e ela tem relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus, ela é muito sensível. Deus usa ela muito assim, né? Deus não eu costumo dizer que aí qualquer coisa que eu sonho, alguma coisa, eu já levo para ela, porque assim, Deus fala muito com ela em sonhos, muito. E comigo nada, em sonho nada. Graças a Deus por isso. Porque é complicado, sonho, não dá pra mim não. E Deus mas nunca foi, sabe? E sim, então Deus fala muita coisa pra ela. Por exemplo, vou dar um exemplo só. A igreja que a gente está hoje, né? A primeira igreja batista de Santo Aleixo. Até um abraço pro meu pastor é outro. Não posso nem começar a falar dele aqui, que é pastor Silas, é bênção demais. Então, assim, foi uma visão que Deus deu pra ela. Em sonho. Deus falou pra ela, a gente tava, sei lá, cara, eu já tava há 30 anos na mesma igreja. Eu fundei o Ministério de Louvor nessa igreja. Eu era presidente há 15 anos. Não tinha ministério de música na igreja. Meu Deus. Então era essa carga. Eu era vice-presidente da igreja. Muitos cargos. E Deus deu a ela, em sonho, uma igreja longe e grande. Escondida, né? Ali... E a gente começou a visitar. E aí o dia que eu fui lá, cara, a gente foi lá, era um dia de batismo. A igreja lotada, a galeria lotada. Eu acho que alguém tá te ligando, depois tu dá uma olhada aí só pra... Não, pode deixar. E aí, cara, foi um negócio assim, eu falei, nossa, que culto, rapaz. Era um batismo, dia de batismo. Igreja viva, né, cara? Igreja viva, exatamente.
Falei assim, beleza, tá bom, tal. Aí foi passando o tempo, aí ela falou assim, ó, Deus tá mandando eu ir pra lá. Ela falou assim, Deus tá mandando eu ir pra lá. Beleza. Não que eu não quisesse ir, mas eu falei assim, pô, agora não dá, cara. Eu tenho um monte de coisa lá, ainda eu preciso ir passando essas coisas lá. Tá, eu ainda vou. Aí fomos pra conversar com os pastores. Pastor Silas e a Zuleika, sua esposa, que eu chamo de pastora. Aí sentamos assim, ó, pastor aqui, Zuleika aqui, Juliana aqui, eu aqui. Aí, então, Juliana, que vocês estão aqui e tal? Juliana, não, então, não sei o que, você vai pedir minha carta e tal, não sei o que, papá. Aí o pastor Silas terminou, o pastor Silas falou assim, e você, rapaz? Aí eu falei assim, eu tô aí, pastor, mas... Tal. Aí falei tudo isso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tem obrigação de vir com a sua esposa. Aonde ela tá, você tem que estar e vice-versa. Desse jeito assim, ó. Tum! Como o pastor Silas é. Reto, direto. Aí eu fiquei assim meio... Não esperava aquilo ali. Aí eu falei assim, tá, bota meu nome então. Bota meu nome. Bota mais um na lista. Bota meu nome aí então. Igual no futebol, né? Bota meu nome aí. E assim foi. E a partir do Vocês momento estão lá que quanto tempo? Vai fazer 10 anos. Caramba. E a partir do momento que nós entramos lá, eu falei assim, cara, era aqui. Era tudo que a gente precisava. De fato. Deus veio fazendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu falei assim, nossa, glória a Deus por isso. Então, assim, a vida dela, ela nos abençoa. Assim, com as crianças eu não tenho nem o que falar. Com as meninas, é uma mãe, assim, sem precedentes, sem... Ela fala tudo que ela tenta fazer, ela se espelha na avó dela, né, que a criou, né, e ela fala assim, cara, eu preciso chegar a 1% da minha avó, e assim, é um negócio, assim, diferenciada também, ela é uma benção, e que muito legal. Inteligente, enfim. E aí vocês têm, olha aí, ó, um homem apaixonado a gente vê, né? Mas a Juliana, pra falar dela, ela é benção mesmo, ela é benção. Como eu falo de um amigo, né, de apenas um, né, eu falo assim dos amigos de infância, eu sempre falo pra ele, né? Falo, cara, você é o melhor de nós. Em tudo. Que você tem o maior coração, o melhor coração que eu conheço é o seu. E eu falo a Juliana assim, entre nós aqui não tem... não tem nem conversa. Não tem nem como comparar. Não tem mesmo. E aí vocês têm duas princesas, né? Duas princesas, a Maitê e a Maria Liz, né? Que são bênção. A Maitê tá com 9, a Maria vai fazer 3 agora em dezembro. Que legal, né? Cara. Uma é contrita, né? Uma é, como é que eu vou dizer assim? Uma é worship e a outra é pentecostal. A outra é pentecostal. A outra é tem uma de 3 e uma de 9. A worship é a de 9. A de 3 é do manto. É do manto. Aquela ali, meu amigo, correria, só corre, não anda, só anda no alto, não anda no chão, só pula. Legal, legal. É bênção. E a Maria é uma bênção. Mas são duas comédias, né? Duas alegrias que o Senhor nos deu, assim, de fato, bacana. Duas heranças que a gente, assim, de vez em quando arranca os cabelos, mas é um negócio assim, você olha e fala assim, não. Às vezes o dia tá pesado, o dia tá triste, alguma coisa, né? Acontece. Aí a Ave Maria, são duas piadistas, nasceram com o dom de stand-up. Esse dom é poderoso. Cara, e a Maria, então, aí Maitê da mesma forma. E, graças a Deus. Que legal, meu amigo. Que legal, cara. Pra mim tá sendo muito prazeroso ouvir você falando, irmão. Eu imagino que quem tá na mesa aqui, ó, sentado nesse lugarzinho aqui ouvindo, sem dúvida tá sendo muito abençoado. E sobre esse tempo que você tem vivido, né? Essa estação da sua vida, tem alguma canção que tem latejado no teu coração? Eu sei que você tem essa maior canção sou eu, e talvez essa seja hoje, a tônica, né? Hoje essa canção tem sido assim um guia assim para mim de vida, realmente, desde que foi plantada pelo Senhor, né? Mas tem uma canção, e aí eu vou dar um spoiler aqui também, né? Assim, eu me relaciono muito com as minhas canções, cara. Muito, bastante. Porque são coisas que Deus fala especificamente pra mim. Sim. E, obviamente, você vai dividir com o povo,
mas é algo muito específico, né? E aí essa canção a gente vai lançar, ela já está pré-produzida, né? Inclusive essa canção, a canção que Deus quer ouvir, ela foi pré e produzida pelo Wesley Santos, então o que a galera vai assistir lá, né? Algo lindo de Deus, assim. E o clipe tá mais lindo ainda, que tem toda a família. Lá vocês vão conhecer a Maria, vão conhecer a Maitê. Legal. Tem previsão já pra estreia? A canção... Não, já foi. Ah, não, essa já tá. Essa já tá. Pô, a legal. Ouvir tá lá. Tá ali. Aí você vai ver todo mundo lá. Vai ver Juliana, vai ver, né, a Maria, vai ver a Maitê. Fiz questão da gente gravar o clipe juntos, né? Porque... e até um abraço para ele, o Felipe Pedras, que foi um cara que gravou o nosso clipe. Foi ele que deu essa visão. Que essa canção é muito dura, né? É uma canção dura. Ela tem uma letra fortíssima. Eu falei assim, meu Deus, mas como é que a gente vai passar isso de uma forma leve, né? E eu dei pro Felipe e tal, e o Felipe... Mas eu não falei nada disso, não falei nada. Eu falei, cara, tá aí, a canção é essa e tal. E ele falou assim, a primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, cara, essa canção é muito família, né? Aí eu falei assim, família? Aí ele, cara. Porque essa canção fala de ministério, cara. Essa canção fala de você ser de verdade. E aonde você é de verdade... em casa. E aonde você deve ter o seu primeiro ministério, onde você tá... É a sua família. Eu falei, caramba, cara, eu não tinha pensado por esse lado. Não. Sensibilidade, né? E aí, tudo fez sentido, né? Aí eu falei assim, cara, então vamos gravar com todo mundo e foi benção. Mas tem uma canção que já tá pré-produzida, né? E aí, antes dessa, vai vir uma outra canção que a gente vai lançar agora. Não sei se em dezembro, não sei se em janeiro, não sei se em fevereiro, mas é a próxima. No próximo trimestre. No próximo trimestre, exatamente. É uma canção linda, chama O Último Dia da Minha Vida. Que isso, cara. Essa canção, realmente, eu não vou nem dar spoiler aqui, porque essa canção, ela já é uma brincadeira, né? Um enigma, porque é sobre alguém da Bíblia, mas eu não falo quem. E essa canção, ela vem montando essa história, e a pessoa precisa descobrir de quem que eu tô falando, né? E eu não falo a canção inteira, mas obviamente que ela vai se mostrar e a pessoa vai entender. Quem lê Bíblia. Sim. Bíblia. Então, vai entender. E assim, é muito fácil, porque é muito... Mas tem uma canção que a gente não vai lançar agora, ela chama Flua Sobre Mim. Ela chama Flua Sobre Mim. E eu acho que ela tem falado... Eu não toquei nessas últimas 2 ou 3 ministrações que a gente fez, mas ela tá no meu coração, assim, porque tem essa aí pra a gente poder ir trabalhando, né? E tudo mais, mas essa canção, ela é uma canção que ela tem estado na minha mente, e nesse tempo... Numa constante, né? Numa constante. Nesse tempo, essa canção falou muito ao meu coração, porque foi uma canção... Essa canção eu tinha... na verdade, tinha uma canção inteira, e quando eu fui lá no Ananiel, são 2 dias que você passa lá, né, aprendendo e compondo. E aí aprove ao Senhor. A gente estava lá no momento de composição, você tem tipo assim, 20 minutos para compor uma música e tal, sei lá, às vezes 1 hora e tal. E a gente estava lá e as coisas... Porque são 5 pessoas, 6 pessoas, e aí, conciliar... É difícil. E foi um aprendizado, assim, pra gente aprender a compor em grupo, né? E eu falei, gente, eu tenho um coro aqui que eu acho que a letra, as estrofes não são desse refrão. E aí aprove ao Senhor dar as estrofes lá. Que legal. Naquele dia para esse refrão. E ela... Deixa eu ver se eu... Os tons são sempre um problema para mim. Eu não lembro. Vem. Eu quero estar em ti, como tu estás em mim. Quero aprender sua verdade, seguindo seus passos. Me ensina o teu perdão, amar com teu coração. Quero
assim: todos teus quero enxergar com os seus olhos, Senhor. Me esvaziar de todo orgulho, que tua presença seja tudo em mim, Jesus. Jesus, flua sobre mim o seu poder, flua sobre mim a tua unção, que o meu coração seja sempre teu, que esteja guardado em ti, meu Deus. Flua sobre mim o seu poder, que através de mim o seu mover alcance multidões. Aleluia. Que eu seja sal e luz, usa minha vida pra tua glória, ó meu Jesus. Coisa linda, meu amigo. Que coisa linda. Meu irmão, acredito que hoje, para esse primeiro encontro, a nossa conversa já vai ter muita coisa aí pra gente digerir. E a gente costuma... Muita edição pra fazer. Rapaz, muito bom, muito bom. E nós costumamos encerrar os episódios, né, com 2 perguntas. E eu queria propor inicialmente aqui, se você tivesse hoje diante de um adolescente ou um jovenzinho que está fazendo aquela oração lá que você escreveu do servo, qual seria o teu conselho para esse cara que está sonhando, que está começando e tem essa caminhada com o Senhor aí pela frente, tanto ministerialmente como apenas como servo mesmo? O que eu diria é o que eu acho que talvez, e aí esse evento a gente volta aqui para contar, o que me faltou em um momento da minha vida que eu creio em Deus. Eu tenho absoluta certeza que Deus cumpre as suas promessas, não tem jeito. Seja hoje, seja amanhã, seja... Mas existem momentos na sua vida onde é claro, e aí, por algum motivo, você diz não, você recusa, você não quer, porque você tá bombardeado com um monte de coisa, né? Você tá vendo um indo pra cá, outro indo pra lá, outro fazendo isso, outro conquistando aquilo, e você, meu Deus, que o senhor... Eu diria pra ele, cara, o que tá descrito lá em Josué no capítulo 1, verso 8, se não me falha a memória, né? Ser forte e corajoso, eu acho que eu disse isso aqui no início, ser forte e corajoso. Forte pra quê? Porque você vai precisar ser forte da sua parte. Deus vai te fortalecer também. Firme, né? Firme. E ser corajoso pra poder dizer sim pra Deus. Glória a Deus. Seja lá onde Ele quiser te usar, né? Principalmente pra galera do ministério, que tem promessa do Senhor dentro da seara de Deus. Eu creio que todos nós temos, mas alguns vão ter coisas mais específicas, né? De trabalhar na seara de uma forma mais integral. Então, para estes, inclusive, e até mais direcionados, seja muito corajoso. Quando você ouvir a voz de Deus, diga sim. Porque eu diria para esse adolescente, lá atrás, hoje eu diria isso. E eu talvez não, com certeza eu não teria dito o não que eu disse aos 12 anos. 12 anos é muito duro para um adolescente. Sim. Mas eu vejo um divisor de águas aos 12 anos na minha vida que poderia ter me levado aonde eu sei que Deus ainda vai me levar. Onde Ele já está traçando, as coisas estão acontecendo. Para que se cumpra essa promessa, mas possivelmente eu já estaria vivendo aquilo que Deus tem para mim. Então eu diria, para esse jovem e para todos os outros, né? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso e diga sim pro Senhor, porque vale muito a pena. Hoje aqui,
aos 40, eu posso dizer que vale muito a pena, porque tudo hoje, o que eu mais quero viver é o que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. E a segunda, cara, eu acho que é muito louco a gente falar sobre aprovação durante a aprovação, né? Mas eu acho que até é uma continuidade desse primeiro conselho, né? Mas você hoje tem experimentado algo novo do Senhor e precisou sair da zona de conforto, né? Sair da estabilidade para o lugar da dependência. E talvez junto conosco aí até agora esteja alguém que está vivendo isso, cara. Em obediência ao Senhor, está sendo levado, né? O Senhor nos leva ao deserto para falar aos nossos corações. Alguém ali em obediência ao Senhor está sendo levado por esse tempo de provação e precisa também tá vivendo esse tempo de maior dependência. O que você diria a essa pessoa nesse momento? O que eu diria é uma pregação que eu tenho, que eu já preguei sobre isso, né, no Mateus capítulo 4 e todo o livro de Jó, um resumo dele, mas lá em Mateus capítulo 4, o Espírito do Senhor leva Jesus ao deserto. Sim. Então é o Espírito do Senhor, não é o diabo, não é ninguém. O Espírito do Senhor leva o Senhor ao deserto para ser preparado para o seu ministério. Sim. E ali, né, ele enfrenta coisas que vocês já sabem do texto e tudo mais. E esse lugar de dependência do Senhor, esse lugar da prova, né? E essa pregação, o título dela vai dizer assim: saindo da zona de conforto para a zona de confronto. É o título da mensagem. Poucas letras ali que mudam, né? E... Então Deus nos tira. E tem uma frase célebre dessa mensagem que diz que Deus, a gente passa o tempo, a maioria do tempo da nossa vida, tentando encontrar e nos colocando dentro das zonas de conforto da vida. E Deus passa a maioria do tempo da vida desse homem tirando ele de lá. Porque zona de conforto é lugar de conforto, mas não é lugar de crescimento. Sim. A zona de confronto é lugar que não tem conforto, mas tem crescimento. E Deus, ele, sinceramente, ele não tem a intenção de, em detrimento do conforto e do crescimento, ele vai te dar crescimento. Sabe por quê? Porque essa vida passa muito rápido. No céu que não vai faltar no céu. Meu pai que fala, descansa no céu. Meu pai que fala. Então assim, cara. Então assim, a vida, ela passa muito rápido. Quando você pisca, tá com 40. Quando você pisca, tá com 50. Quando pisca, não abre mais o olho depois. Só pisca. E aí acabou. Então assim, a gente precisa, de fato, ser forte e corajoso e dizer: Senhor, vamos, tá bom, eu aceito, eu paro de correr e tal. E Deus, ele vai fazendo tanta coisa que, em meio ao cansaço, naquele confronto e tiro para todo lado, ele e aquela coisa, não te larga, mas você vai vendo, e é o que eu digo lá, né? Quando você vai para esse fronte de guerra, você vê coisas que quem tá na zona de conforto, tá lá, não vê. E coisas que te fazem crescer de uma forma absurda, coisas que te fazem trazer uma maturidade espiritual, um relacionamento. Você fala assim: caramba, aqui é só Jesus. E você vê: passei. Como é que eu passei? Aí você vê Deus do seu lado. Porque Deus, ele não te larga lá na zona de confronto, ele vai junto com você. E assim, eu acho que a vida do cristão, sim, existem oásis dentro desse deserto, existe. Mas eu não creio, tomando como base a vida de Jesus aqui na Terra e a vida dos que ele deixou como modelo, né? Os 12, os 70 depois e por aí vai, não teve muito conforto, né? Não teve. Você citou Coríntios agora, né? O homem tava preso quando escreveu. Muitas chibatadas. Né? Muitas. Então, assim, não teve muito conforto. E eu não estou dizendo que a gente tem que passar a vida tomando chibatada, preso, que a gente não tem que prosperar, que a gente... Sim, eu não estou dizendo isso, mas eu acho que a grande maior parte da nossa vida é uma vida onde você está
eu não vou dizer assoberbado, mas dependendo. Eu acho que eu tô trocando esse conceito meu, sabe? Deus tá me trazendo esse conceito de dependência. Assim, tá vendo aquilo que você ficava ansioso, que chamava de ansiedade? Isso não é ansiedade não, cara. Aqui do meu lado, comigo, isso se chama dependência. Tá vendo onde se chama nervoso? Não é nervoso não, é dependência. Troca o nervoso. E Deus tem trocado tudo isso por essa palavra, dependência. Então tudo que eu achava antes que era assim, não, rapaz, mas agora? Eu não tenho isso aqui e tal. Isso aqui, eu vou ficar na corda bamba? Não, não é corda bamba, é dependência. É fé. É fé. Viver pela fé. Exatamente. Então, assim, o conselho que eu dou hoje é se lance nesse vazio chamado dependência, nesse vazio chamado relacionamento com Deus, porque quando você se lança no vazio, Deus coloca o colchão. Quando você dá o primeiro passo no vazio, Deus coloca o degrau, Deus coloca o chão. E é isso que eu tenho para dizer até agora, e eu sei que terei muito mais para dizer. Como diz a Juliana, a aprovação ainda não terminou. Exatamente, o processo não terminou. Quando terminar, a gente vai ter muito mais para contar. Que bênção, meu irmão. Ó, alegria imensa. Cara, alegria meu toda minha. Irmão, foi um prazer te conhecer. Obrigado pelo convite. Já conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Não sei se você quer deixar algum recado aí pra galera que tá com a gente até agora aí, alguma consideração final. O recado que eu quero deixar é continuem assistindo ao podcast, porque é bênção, podcast bíblico de pessoas com homens e mulheres de Deus aqui, eu tenho absoluta certeza disso. E Juliana cobra sempre às vezes lá para eu poder deixar. Eu já deixei aqui, né? O YouTube lá, Neto Palavra e Louvor é o meu canal. O Instagram é Neto Palavra e Louvor, e isso não é uma coincidência nem de agora. Então, nosso propósito, nosso ministério é realmente caminhar junto, palavra e louvor, porque para mim não é coisas dissociadas, né? São coisas que trabalham junto. Então, se você tem a curiosidade e gosta de ouvir uma palavra cantada, lá no YouTube tem, lá no Instagram eu sempre posto também os cultos que a gente grava e coloca lá, uns trechinhos, e Spotify, Deezer e Apple Music também tem lá as 3 músicas e tá chegando mais. Nessas plataformas tá como? Neto Palavra e Louvor também não? Procura por Neto lá que acha. Ou Ari Neto, A-R-Y Neto. E aí você vai achar lá. Nós vamos deixar também linkados aqui, né, na descrição do vídeo. E se você, pelo amor de Deus, eu sempre esqueço de falar, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou o seu like, não perde essa oportunidade. Compartilha isso com a tua igreja, com seus irmãos, com a sua família. Eu tenho certeza que esse episódio, assim como foi uma bênção sobre a minha vida, será uma bênção sobre a sua e sobre a vida dos seus queridos. E muito obrigado a todos por permanecerem conosco. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço.